Envie agora suas dúvidas para o e-mail tatiana.r.m@uol.com.br tatiana.r.m@uol.com.br e a doutora Tatiana irá esclarecer pessoalmente e detalhadamente todas as suas dúvidas. Ligue em São Paulo para 34 39 85 85. Repetindo, 34 39 85 85. Olá, queridos ouvintes, estamos com mais um programa Leis do Sucesso e hoje a gente vai falar um pouquinho das filas, do INSS. Que o Instituto Nacional do Seguro Social ele tem concluído em média 630 mil processos por mês, com ou sem concessão do benefício requerido. 70% mais que os 462 mil novos pedidos que chegam mensalmente à autarquia. Então, com isso, o INSS conseguiu, em outubro, reduzir o estoque de processos de reconhecimento inicial de direitos de benefícios previdenciários e assistenciais a 776 mil requerimentos, a menor taxa desde o início dos processos digitais. Então, o estoque de processos de pedidos iniciais de benefício por incapacidade que aguardam a análise pericial realizada pela Secretaria da Perícia Médica Federal, de 560.342 atualmente. Ao todo, mais de 13 milhões de segurados já foram atendidos neste ano nas agências da Previdência Social. E mais de 3 milhões de benefícios foram concedidos. Então, a diminuição da fila de espera também é fruto da inclusão de processos de requerimento inicial com razão de análises já expirado no programa especial para análise de benefícios com indícios de irregularidade. Então, a medida, ela prevê pagamento de bônus aos servidores e também da ampliação do número de servidores que atuam exclusivamente na concessão de benefício por meio de programas de gestão por teletrabalho. Então, os servidores, eles trabalham com meta mensal maior do que os demais e assim eles entregam maior produtividade na análise de requerimentos. Então, no mês de agosto, mais de 1.100.000 processos foram despachados entre concessões e indeferimentos de benefícios. Ainda a transformação digital no INSS contribuiu para os dados. Então, a primeira medida já permite realização de 100 serviços pelo aplicativo, tanto para celulares como você pode acessar pelo computador. Então, do meu INSS, Então, no mês de setembro, mais de 159 mil decisões, cerca de 35% dos pedidos foram realizadas. 79 mil benefícios assistenciais e 80 mil benefícios previdenciários. Mas precisa ter atenção redobrada no preenchimento do requerimento pelo site ou pelo aplicativo Meu INSS. Isso porque, com a robotização das análises, que está verificando os pedidos automaticamente, quanto mais corretos os dados no cadastro, do segurado, menor é a possibilidade de indeferimento do pedido, inclusive de aposentadoria. Então, a ordem para anexar os documentos no Meu INSS pode interferir na análise automática do pedido de aposentadoria. Isso pode agilizar ou não a concessão
segundo o próprio INSS já explicou. Então, é preciso você digitalizar as cópias em formato PDF. O documento deve ser colorido, ter 24 bytes e qualidade de 150 dpi, em um arquivo único. Então, o tamanho de cada arquivo é de até 5 megabytes e a soma de todos os documentos ela não pode passar de 50 megabytes. E a documentação, ela entra no campo anexos, no app ou no site. Então, você anexa cada documento no seu espaço correspondente. Para evitar erros, siga a ordem apresentada no site ou no aplicativo Meu INSS. Se faltar alguma informação, o sistema vai solicitar automaticamente os documentos que faltam e que são necessários para a conclusão da análise do requerimento. Então, nesse caso, o segurado vai para a fila de cumprimento de exigências e o pedido ele será direcionado para um servidor analisar. O tempo de contribuição ao INSS é o que vai garantir se o trabalhador pode se aposentar e o valor correto do benefício. Por isso, você precisa tomar muito cuidado com os cálculos, porque nem sempre o INSS considera todo o tempo de contribuição. Por isso, é importante contar com alguém com muita experiência para te auxiliar nesse processo de aposentadoria. Então, pode parecer tudo muito simples, mas um único erro, por menor que seja, ele pode atrasar a concessão de um benefício por anos. Aí, imagina o tamanho do prejuízo para esse segurado. Bom, para solicitar a aposentadoria, você vai na tela de vínculos e períodos trabalhados e contribuídos. E você vai conferir se todos os períodos trabalhados ou contribuídos estão informados, inclusive os de atividade rural ou de serviço público, e se os salários estão corretos. Será necessário conferir se as datas de início e fim de cada vínculo estão corretas. Se for preciso, é possível editá-las clicando no ícone de lápis. Essa tela tem ainda a função de um simulador. O segurado pode ter que passar pela análise de um servidor que solicitará a comprovação de algum tempo trabalhado. Bom, é possível entregar essa documentação pelo Meu INSS. Agora, você precisa acompanhar esse pedido com a verificação pelo menos uma vez por semana. Você vai lá olhar como está o seu pedido, para você poder saber o andamento dele. Então, isso é essencial para você não ser pego de surpresa, de repente, por uma carta de exigência. Aí você pode acabar não cumprindo e perde o benefício. Então, consulta uma vez por semana. A consulta pode ser feita por ligação também no 135. O serviço é gratuito e realizado de segunda a sábado, das 7 às 22 horas. É preciso informar o CPF e o número do protocolo. Pela internet, o segurado pode acessar a opção Consultar Pedidos no site Meu INSS ou no aplicativo de celular Meu INSS. Apesar de comemorar a redução da fila de concessões de benefícios, com a adoção de robôs que analisam automaticamente os requerimentos feitos pelos trabalhadores, desde junho desse ano, o Instituto Nacional, do Seguro Social, INSS, ele deixou de fora o número de pedidos represados do benefício de prestação continuada, o BCP ou LOAS, enfim, como é conhecido, pagos a idosos com mais de 65 anos e pessoas com deficiência, desde que comprovem baixa renda. Então, enquanto isso, a fila de recursos de trabalhadores que tiveram os benefícios negados cresce 32%. Só assim, por exemplo, no Rio de Janeiro estavam em análise 15.881 aposentadorias por idade, 12.134 aposentadorias por tempo de contribuição, 2.000
1.080 aposentadorias por incapacidade permanente e previdenciária e 46 por incapacidade permanente acidentária. Bom, na comparação com maio deste ano, a queda foi tímida. Naquele mês estavam em análise 18.864 aposentadorias por idade, 18.115 aposentadorias por tempo de contribuição e 2.000 por incapacidade permanente. Previdenciária e 51 por incapacidade permanente acidentária. Bom, em todo o país, segundo os dados do próprio INSS, o total desses benefícios represados está em 363.462. Bom, o uso da inteligência artificial pelo INSS na concessão de benefícios previdenciários com a intenção de diminuir a fila de pedidos já gerou críticas. O sindicato, por exemplo, o Sindicato dos Trabalhadores do Seguro Social e Previdência Social, no estado de São Paulo, criticou a medida, porque, segundo a entidade, o uso de robôs na concessão ele tem levado a um alto índice de respostas negativas aos segurados. Então, sem contar a omissão de dados, porque nesse levantamento feito pelo INSS também não estão incluídos auxílio-doença comum e acidentário, pensão por morte, auxílio-reclusão e salário-maternidade. Então, informações do mês de maio apontam que, em todo o país, 714.048 pessoas estavam à espera de perícia inicial para concessão do BCP-LOAS. Outras 167.788 esperavam pela liberação desse benefício que é destinado à baixa renda. Enquanto as perícias não forem realizadas, idosos e pessoas com deficiência de baixa renda sequer entrarão na fila de espera pela concessão. Então, muitas, inclusive, acabam tendo que recorrer à justiça por ter seu direito garantido. E existem muitos outros deficientes que aguardam há mais de 2 anos pela liberação do BCP-LOAS. E a maioria das vezes, mesmo apresentando laudos, exames, receitas e realizando a perícia, ainda é preciso recorrer à justiça. Enquanto o INSS comemora redução nas concessões, após a adoção dos robôs que analisam os processos, a fila de recursos de trabalhadores que tiveram benefícios negados ou concedidos com valores errados, cresceu 32% desde a implantação do programa. Então, os recursos, eles são instrumentos utilizados pelos segurados quando tem um pedido negado pelo INSS. Então, há prazo de 30 dias para recorrer da decisão negativa do órgão. E ao entrar com o recurso, o trabalhador ele tem que apresentar a documentação que garanta o seu benefício. Além disso, os documentos que já foram utilizados na análise inicial do pedido e estão no chamado processo administrativo do INSS também precisam constar do novo processo encaminhado ao Conselho de Recursos. Então, nesses casos, o trabalho de conferência e envio de documentos necessários para a análise do recurso era feito por servidores e agora é realizada por robôs. Então, a análise automatizada, ela não leva em conta alguns critérios que seriam avaliados caso um servidor estivesse de posse do processo. Então, hoje, existem em torno de 1.200.000 recursos esperando na fila no Conselho. O número aumentou consideravelmente após a adoção do sistema robotizado. Então, os dados da fila demonstram redução ao longo dos meses. Acredita-se que a instituição do robô,
que analisa os processos pode levar a uma redução ainda maior, pois acelera a análise. Porém, relatos revelam que as análises estão sendo muito prejudiciais, pois não analisam os pedidos por inteiro. Então, averbação de tempo, de salários, de contribuição, de tempo rural, em aposentadoria urbana, entre outros, e aí acaba gerando o quê? Indeferimentos que, por sua vez, geram recursos sem necessidade. Então, o INSS, o Conselho de Recursos da Previdência Social, onde o segurado tem que entrar com esse tipo de recurso, deveriam funcionar sincronizados. Se não for assim, o INSS manda indiretamente, por recursos, sua atividade de análise específica dos documentos para o Conselho de Recursos da Previdência Social, órgão que também está em difícil situação, em especial pela falta de conselheiros que não são suficientes para a demanda. Então, esse tipo de problema já era esperado. Em maio desse ano, quando o programa robotizado para análise de recursos administrativos foi anunciado pelo órgão, já era possível imaginar que esses problemas ocorreriam. Um deles tratava justamente da incapacidade do robô fazer a inclusão de períodos trabalhados de forma insalubre, por exemplo. Então, isso porque, no caso dos recursos administrativos, os robôs não vão analisar os pedidos. A ideia, em princípio, seria integrar os sistemas e juntar no sistema eletrônico de recurso os documentos necessários de cada processo. Então, entre os documentos que hoje são anexados de forma manual, estão a cópia do processo administrativo, o laudo da perícia médica, os formulários de insalubridade e todos os documentos referentes ao cumprimento de exigências. Então, no entanto, apesar de toda a novidade, uma fila invisível dos recursos previdenciários, ela é causada pela desintegração entre os sistemas de análise de recursos. Então, em alguns casos, somente o encaminhamento pode levar até 8 meses para depois ser analisado e julgado pelos conselheiros. Então, com isso, o trabalho do conselheiro será de conferir a documentação reunida pelo robô e julgar o recurso, sem que haja substituição da decisão humana sobre o processo do segurado. Então, é necessário que haja uma programação da inteligência artificial para lidar com a variedade de recursos e situações existentes. Então, existem demandas muito peculiares, muito artesanais, que elas necessitam de uma análise mais acurada. Então, às vezes, até um servidor que não tem tanta experiência, ele se depara com dificuldades. Então, a lógica da concessão automática era reconhecer o direito do segurado. Hoje não. Hoje a meta é acabar com o estoque. Então, faz-se uma varredura no sistema. Verifica-se se tem o direito e, se não tiver, indefere. O indeferimento acaba sendo um indeferimento automático. O robô acaba indeferindo quase tudo porque os cadastros, normalmente, eles têm erros. Então, esse trabalho, ele precisa ser feito por um servidor, um ser humano. Então, a máquina, ela ainda não está preparada para tudo isso. O robô, ele causa uma falsa redução de fila. É uma falsa ajuda, porque diminui o número de processos em análise, mas, por outro lado, ele aumenta os indeferimentos e acumula recursos. E quem solicita um recurso pode ficar mais de um ano aguardando uma resposta. Então, o tempo médio de tramitação de um recurso de aposentadoria por invalidez, por exemplo, é de
589 dias dentro do INSS. De aposentadoria por tempo de contribuição, 561 dias. Para que uma análise automática funcione, é necessário que o trabalhador tenha vida de trabalho completamente regularizada nos documentos. Isso acontece com pessoas que trabalharam em poucas empresas ao longo da vida e em empresas muito justas e honestas que tenham folha de pagamento em ordem. E não é a maioria dos casos, infelizmente. Nos benefícios que são concedidos pelo robô, há erros, porque já encontrei vários casos com erro no tempo de contribuição. Então, o sistema, ele até aposenta, mas ele acaba pagando um valor menor de aposentadoria. Né? Até sou suspeita para falar, mas em se tratando de aposentadoria, todo cuidado é pouco. Você precisa fazer e refazer os cálculos do tempo de contribuição, corrigir eventuais erros e deixar tudo certo e, principalmente, verificar a questão da estabilidade pré-aposentadoria, que varia de caso a caso, mas que já salvou o emprego de muitas pessoas. Então, se você está para se aposentar ou faltam poucos anos, veja junto ao seu sindicato a questão da estabilidade pré-aposentadoria. E não esqueça de avisar o RH se você tiver direito à estabilidade. Além da carta avisando o RH, é bom você juntar uma cópia do CNIS obtido através do Meu INSS, se possível juntar uma cópia dos cálculos para comprovar o seu direito, porque você tá alegando, né, que você não pode ser demitido porque você está em estabilidade pré-aposentadoria. Mas para que você possa comprovar essa estabilidade, é bom você juntar o CNIS e uma cópia dos cálculos. Olha, mas o que acontece? Não adianta, vamos supor, eu tenho direito ao pedágio de 50%. Legal, que é uma regra de transição da aposentadoria. Mas eu quero esperar o 100%, mas eu já tenho direito ao 50%. Então, essa estabilidade pré-aposentadoria, eu não posso mais fazer uso dela. Por quê? Porque a partir do momento que eu já tenho direito a uma aposentadoria, qualquer uma que seja, já não tem mais essa minha estabilidade. Porque essa estabilidade é só quando me falta obter essa aposentadoria. Então, eu não tenho ainda o direito, eu tenho que aguardar 6 meses. Legal, então durante 6 meses a empresa não pode me demitir. Mas eu já vi muita empresa grande, que a pessoa acabou de atingir o direito à aposentadoria e a empresa demite a pessoa. Isso é normal. Então, mas é bom você se precaver, fazer o cálculo direitinho e mandar essa cartinha para o RH para você garantir aí seu emprego, principalmente nessa época que a gente vê tantas demissões. Bom, essas são as minhas dicas de hoje. Eu vou me despedindo de vocês. Fiquem com Deus e até o próximo Leis do Sucesso. Envie agora suas dúvidas para o e-mail tatiana.r.m@uol.com.br tatiana.r.m@uol.com.br e a doutora Tatiana irá esclarecer pessoalmente e detalhadamente todas as suas dúvidas. Ligue em São Paulo para 34 39 85 85. Repetindo, 34 39 85 85.